Imagine um mundo mergulhado na escuridão, onde a fé, a ganância e o fanatismo caminham lado a lado. Imagine reis, papas, cavaleiros e até mesmo pessoas comuns deixando para trás tudo o que conheciam, suas casas, suas famílias, suas vidas, para cruzar continentes. Tudo isso em nome de uma promessa. Uma promessa que, para muitos, significou salvação, mas para outros, significou morte. Uma morte lenta, cruel e, muitas vezes, completamente sem sentido. O que você vai ouvir agora não é a história das cruzadas que te contaram na escola, nos livros ou nas belas imagens de vitrais coloridos nas igrejas. O que você vai ouvir agora é a verdadeira face das cruzadas. A história que ficou enterrada, escondida, esquecida ou propositalmente apagada. Prepare-se, porque quando cruzamos essa linha, não tem mais volta. No final do século XI, a Europa estava mergulhada em miséria. A fome devorava famílias. Doenças transformavam vilarejos inteiros em cemitérios. A violência era uma constante. Nobres guerreavam uns contra os outros por qualquer pedaço de terra. O povo, esmagado pelos impostos, pela fome e pelo medo, mal sobrevivia. E é justamente nesse cenário que surge uma oportunidade. Uma oportunidade para os poderosos e uma armadilha para os desesperados. No ano de 1095, durante o Concílio de Clermont, o Papa Urbano II sobe a um púlpito. Seus olhos percorrem aquela multidão faminta, miserável, sedenta por qualquer esperança. E então, com uma voz que parecia ecoar dos próprios céus, ou talvez das profundezas do inferno, ele lança uma promessa. Qualquer homem que pegar em armas para libertar a Terra Santa, qualquer um que vestir a cruz vermelha no peito, terá todos os seus pecados perdoados. E mais, garantirá um lugar no paraíso. Era a maior barganha espiritual da história. Mas, não se engane. Por trás desse discurso celestial, havia interesses muito mais terrenos. A Igreja precisava expandir seu domínio. Precisava unificar os reinos europeus que viviam em guerra uns com os outros. Precisava redirecionar toda aquela violência interna para um inimigo externo. E claro, existiam os relatos vindos do Oriente. Jerusalém, a cidade sagrada, estava sob controle dos muçulmanos. E havia relatos, muitos exagerados, outros completamente inventados, de cristãos sendo perseguidos, torturados e mortos por sua fé. E assim, a faísca foi acesa. O que seguiu foi uma avalanche de horror. Homens largaram seus campos, nobres hipotecaram castelos, cavaleiros venderam tudo o que tinham, mas não foram só eles. Até mulheres, crianças, velhos e miseráveis se juntaram àquilo que foi chamado de Cruzada Popular. Imagine uma multidão desorganizada, faminta, sem treinamento, atravessando a Europa e deixando um rastro de destruição por onde passavam. E não, eles não esperaram chegar ao Oriente para começar o massacre. Vilarejos judeus na Alemanha, França e Hungria foram simplesmente exterminados, antes mesmo de chegarem na Terra Santa. Quando finalmente os exércitos organizados chegaram ao Oriente Médio, o mundo testemunhou algo que até hoje faz historiadores questionarem como seres humanos foram capazes de tamanha barbárie. O cerco de Antioquia foi um verdadeiro pesadelo. Durante meses, os cruzados ficaram presos, sem comida, sem suprimentos, cercados pela fome e pela peste. Há relatos, aterrorizantes, de que os soldados começaram a praticar canibalismo. Eles assavam a carne dos inimigos mortos. Sim, você ouviu certo. Há testemunhos de que comeram carne humana para sobreviver. Imagine essa cena, e devorada, não por bestas, mas por homens, em nome de Deus. E então veio o auge do horror. No ano de 1099, o cerco de Jerusalém. Após semanas de luta, os cruzados conseguiram derrubar as muralhas da cidade sagrada. O que aconteceu depois é algo que até hoje assombra o mundo. Durante 2 dias, ninguém foi poupado. Cristãos ortodoxos, judeus, muçulmanos, todos foram mortos. Há relatos que descrevem que os soldados caminhavam com sangue até os joelhos. Da carne queimada, do sangue, ficou impregnado na cidade por semanas. Mas aqui está algo que quase ninguém te conta. As cruzadas nunca foram apenas sobre fé. A religião era apenas o verniz, a desculpa.
O que estava em jogo era o controle de rotas comerciais, de territórios estratégicos, de recursos. Reis e nobres europeus viam nas cruzadas uma oportunidade não só de garantir o paraíso, mas de enriquecer aqui mesmo, na terra. Tomar terras, saquear cidades, escravizar povos e, claro, ganhar prestígio político. E não foram poucos os que largaram a cruz assim que conseguiram o que queriam. Muitos cavaleiros simplesmente abandonaram a guerra, voltaram à Europa e viveram o resto da vida em luxo, sustentados pelo ouro saqueado no Oriente. E se você acha que isso é tudo, prepare-se, porque agora a coisa fica ainda mais obscura. Durante as cruzadas surgem as chamadas ordens militares. A mais famosa delas, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Sim, os Templários. Mas quem eram eles? De verdade? Oficialmente, eram monges guerreiros, juramentados à pobreza, castidade e obediência. Mas na prática, os Templários se tornaram a organização mais rica, mais poderosa e mais misteriosa da Europa medieval. Controlavam bancos, fortalezas e rotas comerciais. E mais. Há registros e teorias que apontam que eles não estavam apenas atrás de vitória militar. Eles buscavam algo muito mais perigoso. Relíquias, textos proibidos, conhecimentos ocultos. Há quem defenda que, durante as cruzadas, os templários tiveram acesso a segredos que remontam ao Egito Antigo, à Babilônia e até às civilizações perdidas. Segredos que desafiavam a própria estrutura da fé cristã. Manuscritos que questionavam dogmas. Artefatos que poderiam mudar a visão do mundo. Alguns acreditam que encontraram o Santo Graal. Outros dizem que descobriram restos da Arca da Aliança. Ou até textos secretos que falavam da verdadeira origem de Jesus. Ou dos verdadeiros propósitos da Igreja. E é aqui que surgem as primeiras sementes do que mais tarde seriam as sociedades secretas. Organizações que, até hoje, são envoltas em mistérios, conspirações e lendas. Mas as cruzadas não pararam na primeira. Foram 9 no total. E cada uma mais perversa, mais sangrenta, mais cruel. A chamada Quarta Cruzada, por exemplo, nunca sequer chegou ao Oriente Médio. Sabe o que eles fizeram? Os cruzados atacaram Constantinopla, sim, uma cidade cristã. Saquearam, queimaram, estupraram, destruíram igrejas, roubaram relíquias, tudo em nome de Deus. Mas, a verdade, era só ganância, só sede de poder, só fome por ouro. E dentro dos próprios exércitos cruzados, não havia unidade. Havia traições, assassinatos, conspirações, cavaleiros que matavam seus próprios aliados para ficar com mais terras, nobres que sabotavam campanhas inteiras para garantir acordos secretos, papas que excomungavam reis, e reis que mandavam matar emissários do papa. A máscara da santidade escondia monstros, de ambos os lados. E do outro lado, os líderes muçulmanos também não eram santos. Saladin, embora reverenciado como um líder justo, ordenou execuções em massa. Houve tortura, houve massacres. Ninguém, absolutamente ninguém, saiu com as mãos limpas dessa história. E se você acha que tudo isso ficou no passado, eu te digo, não ficou. As cicatrizes das cruzadas ainda estão abertas. Os conflitos modernos no Oriente Médio, as tensões entre religiões, a divisão cultural entre Oriente e Ocidente. Tudo isso carrega os ecos daquelas guerras medievais. E mais. Há quem garanta que certas sociedades secretas que atuam nos bastidores do poder global são herdeiras diretas das ordens militares das cruzadas. Organizações que, até hoje, guardam segredos, controlam finanças internacionais e influenciam decisões que moldam o mundo. Pense comigo. Se os templários, os hospitalários e os cavaleiros teutônicos acumularam riquezas incalculáveis, documentos secretos e conhecimentos proibidos, o que aconteceu com tudo isso quando, oficialmente, essas ordens foram extintas? Será mesmo que tudo isso desapareceu? Ou será que, simplesmente, mudou de forma? Mudou de nome? E existe uma teoria ainda mais sombria. Uma teoria que diz que as cruzadas não foram apenas uma guerra física, mas também uma guerra espiritual. Uma guerra por portais, por locais de poder, por pontos estratégicos que não só garantiam domínio sobre rotas comerciais,
mas também sobre energias que moldam a própria realidade. Muitos dos locais conquistados pelos cruzados eram considerados sagrados, não só para as religiões, mas também para as antigas tradições esotéricas. Locais onde, segundo lendas, se realizavam rituais, onde portas entre mundos se abriam, onde forças além da nossa compreensão podiam ser invocadas ou aprisionadas. E agora, pare e reflita. Quantas guerras modernas, quantos conflitos atuais, quantas decisões políticas e econômicas não são, na verdade, apenas a continuação desse mesmo jogo? Um jogo que começou há quase 1000 anos, nas areias do deserto, nas pedras de Jerusalém, nas cruzes vermelhas manchadas de sangue, e que até hoje continua sendo jogado. Só que agora, nas sombras, longe dos olhos do povo, longe dos livros de história, sobre dinheiro, sobre dominação. A cruz foi apenas o disfarce, um símbolo conveniente, e os mortos, os milhões de mortos, foram apenas peças descartáveis nesse jogo cruel. Um jogo que, talvez, nunca tenha realmente terminado. E aí eu te pergunto, será que quando olhamos para o mundo hoje, quando vemos guerras, divisões, ódio e destruição, será que não estamos, na verdade, apenas testemunhando os ecos distorcidos dos fantasmas das cruzadas? Será que aquelas velhas ordens, aqueles velhos juramentos, aquelas antigas ambições, não estão, de alguma forma, ainda entre nós? Se você quer continuar desenterrando as verdades ocultas que nunca te contaram, os segredos que a história insiste em esconder, já se inscreve aqui no Crônicas Ocultas, ativa o sininho, deixa o like. Porque aqui, meu amigo, as sombras sempre têm muito a dizer.